Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta sexta-feira, logo pela manhã do dia 20/12 de 2024. Eu colo aqui com as últimas atualizações do Vasco da Gama e eu venho trazendo para vocês que enfim acabou a novela. Só não sei se vai acabar com um final feliz ou não, só não sei se você está satisfeito, mas para 2025 o Vasco já tem o treinador, se chama Fábio Carille. Vou te trazer aqui todas essas informações, vamos falar muito da aceitação ou não do técnico, dos trabalhos dele, de como a imprensa e também o torcedor recebeu essa notícia e é claro, né, um cortezinho da resenha, porque o Carille vai ressuscitar o Angleball aqui no Vasco da Gama 3.0 agora. Se lembra do Bomba Pet, que vinha aquelas atualizações? Pois bem, né? O homem que joga por uma bola só, joga pelo resultado e eu tenho provas disso, tá bom? Também vamos falar de Tietê. Tudo indica que Tietê também será jogador do Vasco. Bom, as negociações já estão bem encaminhadas. Junto com ele, o Vasco está também aí quase fechando com o Coelho e ainda vamos falar do zagueiro que o Vasco também, segundo informações, já teria fechado, que é o Lucas Freitas, que vem da base do Palmeiras, teve uma boa atuação no Juventude, o Vasco contratou naquele modelo, a custo zero. Ainda vamos trazer outras informações que cercam o Vasco da Gama e é claro que eu vou te pedir demais a sua opinião, porque quem falou que esse vídeo não tem boas notícias? Galdame está indo embora. Em compensação, o Vasco contratou o filho do Edmundo, já está lá há 2 meses e você nem sabia. E foi só o Marcelo Santana sair do América de Natal, dizem aí as bocas de Matilde. E agora o América de Natal começou a construção do seu estádio. Vou trazer aqui a vinheta, já já eu volto com todas essas informações e muito aí, sabe, transfer market, porque vamos falar de Coelho, vamos falar do zagueiro, vamos falar do Tietê e vamos falar também do Carille, muito aqui nesse vídeo. Já já eu volto, galera. Bateu vontade de curtir o melhor da gastronomia? Vem pro Empório do Bacalhau. Estamos na rua Professor Paulo Aquiles, número 4, Vila da Penha. Todos os dias tem rodízio de petiscos com churrasco para você se deliciar. Transmitimos todos os jogos no melhor clima. De quinta a domingo tem música ao vivo, frutos do mar na brasa, todos os dias, porque aqui somos referência nesse sabor incrível. Voltamos aqui, Leonardo Canal na torcida Vascaínos, e hoje quem está aqui gravando esse vídeo comigo de madrugada é a minha filha Jasmin. Fala oi, Jasmin! Tá vendo? Jasmin tá aqui me fazendo companhia juntamente com vocês aí do outro lado. E viram aí, Empório do Bacalhau, Rua Professora Paula Aquiles, número 4, coração da Vila da Penha. O melhor rodízio de petiscos, a melhor breja, a mais gelada, rapaz. Olha a canequinha ali, 0 grau, é espetacular. E também o melhor refrigerante, a melhor sobremesa e o melhor ambiente familiar. Empório do Bacalhau, coração da Vila da Penha. E para quem chegou aqui agora, muito obrigado a você e também aos mais de 100 mil inscritos que estão comigo aqui todos os dias, faça chuva ou faça sol. Muito obrigado pela sua moral, pelo seu like, pelo seu comentário e também aí para você que chegou pela sua inscrição. Agora, para poder falar de Vasco da Gama e parar de enrolação, vamos àquilo que interessa, porque agora é oficial, tá? No último vídeo, nós já estávamos aqui, falando sobre a possibilidade do Felipe ficar até o Campeonato Carioca, mas não foi isso que o Vasco fez. Fábio Carille foi anunciado e desta forma o Vasco anunciou. Somente ali, sabe, com a notinha oficial, não teve ali foto do Carille, né, do Vasco, nada disso. Se você parar lá no Vasco da Gama para ver, ó, tá dessa forma aqui, ó, o anúncio do Fábio Carille. Bom, Vasco promete vir a público aí para poder dizer qual o dia
que será a apresentação do novo técnico do Vasco. Mas, bom, lá no seu site oficial e também no seu X, foi desta forma o anúncio. O Vasco da Gama informa que acertou a contratação de Fábio Carille para o cargo de treinador da equipe para a temporada de 2025. Fábio Luiz Carille de Araújo tem 51 anos e conta com passagem por Corinthians e Santos. A data da apresentação oficial do novo treinador será divulgada em breve. E um outro detalhe desse anúncio são os trabalhos do Fábio Carille, que passa, né, por times nacionais e internacionais, e ele já teve ali boas passagens no Campeonato Brasileiro, foi até campeão pelo Corinthians, mas também já teve passagens aí complicadíssimas, tá? Como a de 2022, que o time do Atlético Paranaense ficou na 16ª colocação ali, quase na tauba da beirada para cair para a segunda divisão. Caiu agora para a alegria de todos. Bom, também é um técnico que gosta de ganhar os campeonatos regionais. Se você parar para olhar o desempenho do Fábio Carille nos campeonatos regionais, ele está sempre fazendo frente. Inclusive, nesse último ano que passou, além de ter sido campeão da Série B com o Santos, também levou o Santos a uma final de campeonato paulista. Então a expectativa é aquele tipo de treinador que vai fazer o básico. Para esse elenco do Vasco limitado, eu acho que o Fábio Carille, ele vai conseguir até ter um desempenho em números melhor do que o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é aquele técnico que gosta do ataque, gosta da bola e precisa de um time mais qualificado. Como o Fábio Carille é aquele tipo de cara que fecha a casinha e defende o resultado de 1-0 com unhas e dentes, estilo Zé Ricardo, de repente, para essa configuração de elenco, aí ele consiga até se sair melhor. Contudo, a torcida está muito ou praticamente um pouco insatisfeita com a condição do Carille agora ser técnico do Vasco. Tanto que, pelo menos ali na Net Vasco, tá meio a meio, tá? 50% acho que foi uma boa contratação, 50% acho que não foi uma contratação tão legal assim. Agora lá no X, cara, se você parar para olhar, e eu tive até falando isso e eu acho que foi até mal interpretado, eu também, cara, tá tranquilo. A torcida tem o direito de se manifestar, não vou também aqui querer ficar me auto-afirmando, sabe, o tempo todo. Mas quando eu disse que se o Vasco tivesse anunciado primeiro o Barroca, o Jair Ventura e o Mancini, de repente a torcida não estaria tão chateada como está agora. Mas o problema é que o Vasco ele já queima os seus profissionais, porque o Vasco começa estipulando lá no alto treinadores como Luiz Castro, que foi um pedido aí do torcedor, ou pelo menos uma aceitação maciça, e termina com o Carille. Passa ali pelo Renato Gaúcho, passa pelo Gustavo Quinteiros e acaba terminando ali no Carille, que é um treinador que todo mundo sabe que é defensivo. E não é muito aí o DNA do vascaíno, principalmente aqueles do passado. E engraçado também é a falta de critério, porque uma hora você está aí estipulando, ou está, no caso, trazendo para o torcedor a sua intenção de contratar um treinador que gosta da bola, que gosta de mandar na partida, que gosta de atacar, e você acaba trazendo um treinador inverso. Quer dizer, muita gente está falando, e detalhe, jornalistas, torcedores, aí quem tem páginas e tudo mais, que essa diretoria também é perdida no seu planejamento. Diretoria essa que bateu muito lá na Seven. Eu não estou aqui apoiando a Seven, mas uma das gritas dessa diretoria que eu sempre vou bater na mesa era o planejamento a curto e a médio prazo. E aqui, ó, para você ver, o Pascoal, que gosta até do Pedrinho, pelo menos comentarista jogador, falando que não tem muito critério essa contratação do Carille, depois de ter falado em Renato Gaúcho e até o Antônio de Oliveira, que é um cara que gosta mais também do jogo. Vamos ouvir. Ah, legal. Saiu aqui pra minha filha, não pode falar, que ela já tá ali se coçando. Está sem áudio, mas eu vou colocar o áudio agora. Pedrinho foi um bom jogador de futebol. Muito bom. Muito bom. As contusões atrapalharam muito o Pedrinho, mas ele foi muito bom jogador. Ele foi bom comentarista, quando trabalhou como comentarista. Também. Mas não tem nenhuma convicção como presidente do Vasco. É mesmo? Zero. Convicção zero.
quando trabalhou como comentarista. Também. Mas não tem nenhuma convicção como presidente do Vasco. É mesmo, rapaz? Zero, convicção zero. Ele começa procurando um treinador, o Renato Gaúcho. Tem o Tonhão da Fiel. O Tonhão tá lá, tá na lista lá. Aí tá perto de acertar com o Carille. Gente, tudo diferente. Mas alguma novidade? Mas espera aí. Eu posso esperar isso de algumas pessoas que não estejam e não fazem parte de todo esse processo que o Pedrinho viveu. O Pedrinho foi jogador, o Pedrinho é o presidente e o Pedrinho foi comentarista. Então ele tem que escolher um treinador, com todo respeito, eu adoro o Carille, acho que o Carille é um baita treinador, muito embora o torcedor do Santos não goste, vaiou o Carille o tempo todo. E ele vem falando, né, sobre as qualidades do Carille, que ele até gosta, mas não consegue entender os padrões de contratação do Vasco. Você começa, mirando uma coisa, parece até o Paulo Brax, e acerta outra. E para poder seguir, rapaz, nada aqui se compara ao Bruno Mazeu, mais uma vez, nas suas redes sociais. Aí ele manda assim, pelo amor de Deus, Pedrinho, vende logo essa SAF. Vasco tem conversas avançadas para contratar Fábio Carille. Aí ele botou embaixo, né? Vende logo essa SAF que eu não tô aguentando mais esses nomes que vocês estão pensando. Eu não tenho ficado falando muito de Vasco para não me irritar. Agora, dessa vez, irritado estou e vou falar. Há muito tempo, uma diretoria do Vasco não me deixa tão puto. E olha que diretorias do Vasco me deixarem assim é um hábito, tá? Há muito tempo uma diretoria não me deixa tão puto quanto essa tá me deixando nesse momento com a contratação do novo treinador, que já não vai ser anunciado a qualquer momento, se é que já não foi. Há muito tempo, uma escolha não me deixa tão puto. Tá dado aqui o meu recado. Então, cara, parece que não é só comentarista de futebol, não é só torcedores, não é só aqui as nossas perguntas ou indagações. Acho que, de um modo geral, ninguém conseguiu muito entender a escolha do Carille. E quando você olha para isso daqui, aí, meu irmão, dificuldades que o Santos enfrentou, mas que também teve a oportunidade até de fazer o segundo, até mesmo o terceiro gol e ter um pouco mais de tranquilidade num confronto hoje tão importante para o Santos. Bruno, boa noite. 1-0 tá bom, Bruno. Mas pra que 2-3, Bruno? Um jogo 2 tá bom. Meu irmão. É isso, entendeu? É esse tipo de coisa que o torcedor fica putaço. E o Vasco, né, malandramente, sabia ou previa a insatisfação do torcedor. E eu não vou falar que é nenhuma cortina de fumaça, porque, segundo informações, o Vasco já tinha alguns jogadores engatilhados e é claro que precisava do aval do técnico. E, segundo informações aqui, com a chegada do Fábio Carille, essa situação deve destravar, ou não, a depender do aval do treinador. Porque, como eu disse, o Vasco tinha várias situações já engatilhadas. E parece que a primeira já foi. Segundo o Fábio Azevedo, que foi o primeiro a trazer essa notícia no vídeo dele, o Vasco estava perto de fechar com o Tietê. Vasco tem um acordo verbal para fechar com o meia Tietê, que estava no Botafogo. O contrato se encerrou com o Glorioso, portanto, chega sem custo a São Januário. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Fábio Azevedo. E lá o Vene Casagrande, ele completa essa informação. O Vasco acertou a contratação do Tietê, que está de saída do Botafogo após não renovar o contrato. Os documentos já foram trocados para o jogador assinar o vínculo. Então, quer dizer, o Vene Casagrande já está dizendo que o Vasco já está numa fase avançada de troca de documentos. E falar sobre o Tietê, cara, principalmente, tá? Se a gente for trazer ali 2022, no caso de 2023, o ano passado, onde ele foi titular absoluto do Botafogo, jogou a maioria dos jogos, o Tietê foi muito importante. O Botafogo fez uma boa campanha, acabou no final pipocando, e o Tietê fez parte daquele elenco e também desse elenco que foi campeão agora da Copa Libertadores. Não foi tão utilizado em 2024, mas tem a sua importância. Participou de vários times campeões e eu acho que ajuda demais o Vasco da Gama em 2025. Inclusive em 2021 ele foi campeão fazendo ali dupla juntamente com o Jair. E o Matheus Gilbert chegou a brincar. Agora só falta o Alan, que ali era uma trinca, né? Jair, Tietê e o Alan, que agora está lá no Flamengo. E para a gente poder seguir, parece que as contratações não param por aí.
Antes, deixa a sua opinião sobre o que você achou do Tietê, porque eu cheguei a perguntar se alguém conhecia o jogador, que segundo também o Vene Casagrande, o Vasco estaria já a meio caminho andado e já tinha um acordo ali com o Palmeiras. O Vasco vai ficar com 50% do jogador e o Palmeiras vai ficar com mais 50% desse jogador, que se chama aqui Lucas Freitas. O jogador foi zagueiro do Juventude nessa temporada de 2024, passou por algumas lesões, mas foi responsável, segundo até um amigo, né, o Lucas Fraga. Ele teve ali acompanhando a situação do Lucas Freitas e ele chegou a dizer, né, que esse jogador foi um dos responsáveis por trazer equilíbrio à zaga do Juventude. O jogador joga com a perna esquerda, uma posição que o Vasco está carente, hoje só tem o Léo, nós não sabemos se sai ou não, mas é um jogador que vem também a custo zero para poder fazer parte desse elenco do Vasco. E agora eu vou trazer aqui um corte lá do Nils Colina, que teve conversando com o jornalista que cobre principalmente o futebol lá do Sul e vai falar um pouco sobre o Lucas Freitas. Vamos ouvir. Cara, ele foi contratado no começo do ano, o Juventude até disputou ele com o Grêmio, deu um chapéu no Grêmio, ele estava praticamente acertado com o Grêmio, aí o Juventude, por ter uma boa relação com o Palmeiras, acertou com ele, jogador que era para ter vindo para ser titular, o Carpini queria ele para ser titular e o companheiro do Danilo Boza, que passou aí pelo Vasco, inclusive. Zagueiro canhoto, de construção, só que naquele momento ali, com a saída do Carpini, a chegada do Roger, o Roger optou por dar sequência para a dupla que estava encaixada, que era o Danilo Boza e o Zé Marcos, que já vinham na Série B. E o encaixe deles seguiu, foram bem durante o Campeonato Gaúcho, durante boa parte da Série A. O Lucas Freitas, ele substituiu o Zé Marcos em uma partida contra o Botafogo, e ele foi muito mal naquele jogo. Bem abaixo, ele foi expulso com 30 minutos de jogo, o Juventude tomou 5-1 naquele jogo. E até chegou a ser questionado pelo torcedor, mas depois ele foi bem. Com o Jair Ventura ele chegou a jogar como lateral esquerdo, e na chegada do Fábio Matias, que fez o Juventude permanecer na Série A, o Lucas Freitas foi titular em todas as partidas. Ele atuou ao lado do Danilo Boza, uma partida como lateral esquerdo e as outras como zagueiro. E foi bem. É um zagueiro jovem, ele não é tão bom assim pelo alto, por cima, mas é um zagueiro com aqueles zagueiros que tem a facilidade de encontrar a linha de passe, zagueiro que não aparece tanto assim no setor ofensivo. Ele chegou a jogar como lateral esquerdo, mas era mais uma função ali em anular o extremo do que propriamente um apoiador. Então, aqui a passagem dele pelo Juventude foi uma passagem boa, tanto é que o Juventude tentou prolongar o empréstimo dele, não conseguiu, acertou com o Vasco aí. É um zagueiro que a gente pode dizer promissor. A dupla de zaga que ele fez com o Boza na reta final do Brasileiro aqui animou o torcedor gostou, mas não era um jogador com status de titular absoluto do Juventude. Se ficasse para 2025, não seria para ser titular absoluto, seria até para disputar essa posição, mas com status de titular absoluto não seria. Então tá aí a informação que vem aqui do Bruno Mucchi, e fica essa questão, não é um jogador para ser titular absoluto, ou seja, é mais um jogador que o Vasco vai utilizar para de repente aí compor elenco. E sobre lá o transfer market do Tietê, que eu fiquei devendo ali, né, as atuações dele de 2024, ele não rodou tanto, mas já que o Lucas Freitas, pelo menos no final do Campeonato Brasileiro, ele foi bastante importante, tá? Ele se tornou titular absoluto aqui, principalmente nas últimas 6 ou 7 rodadas. E ele conseguiu ajudar o Juventude a permanecer na Série A. É um jogador ideal para o Vasco? É aquilo que você quer? Não sei, mas só sei de uma coisa. Tudo indica que será jogador do Vasco em 2025. E sobre o Coelho, segundo ali, né, o Vinícius Furlan, ele informou que o Vasco tem muitas que o Coelho tem muitas sondagens. Palmeiras, Atlético e Santos. E o Atlético Mineiro, tá? Mas que quem demonstrou interesse mais forte e sinaliza que fará uma proposta é o Vasco. O Atlético rejeitou incluir o Coelho nas negociações com o zagueiro Léo, que também está muito próximo aí do Atlético Paranaense. É um pedido lá do Maurício Barbieri, ex-técnico do Vasco, que você conhece bem. Mas o acerto com o zagueiro pode facilitar a ida do Coelho. Claro, o Vasco ali quer o Coelho. O Atlético Paranaense não quer incluir o Coelho em troca com o Léo. Quer comprar o Léo e quer que o Vasco compre o Coelho. O Coelho aí em torno de 4 a 5 milhões de dólares. O Léo deve custar uns 3. E o Vasco ainda deve a situação do Hugo Moura ao Atlético Paranaense.
Mas aí facilitando o Léo ir para lá, faz aquele bem bolado, de 3 milhões de dólares, de repente o Vasco paga 2, paga 1,5, ou paga 2 ou 2,5, já incluindo a dívida lá do Hugo Moura. A gente não sabe como é que vai ficar essas negociações. O que nós sabemos é que hoje o Coelho, na minha humilde opinião, ele que teve 32 jogos nesse campeonato brasileiro, 12 jogos na Copa Sul-Americana, 12 jogos no Campeonato Paranaense, 5 jogos pela Copa do Brasil, 61 jogos na temporada, hoje vem, na minha humilde opinião, com status de titular, tá? Foi um cara muito importante para o Atlético Paranaense, mas passa longe dele também esse rebaixamento do Atlético. Que, cara, na moral, eu acho que no início do ano ninguém esperava o Atlético Paranaense ir tão mal assim. Então essas são as especulações. Jogadores que provavelmente serão contratados pelo Vasco. Tietê praticamente acertado. Lucas Freitas, 50% do passe vai ser do Vasco da Gama e 50% do Palmeiras. Mas ele vem para ser jogador do Vasco, vem em definitivo numa futura venda. O Vasco vai ter que destinar 50% para o time do Palmeiras. E o Coelho também é aí um desejo forte do Vasco. Eu não sei também se o Carille vai pedir algum jogador. E para poder finalizar aqui, dar números finais, vamos para aquela parte um pouco mais leve. Porque quem falou que nesse vídeo não tem notícias boas, você que está rejeitando aí, de repente, a contratação do Carille, você vai ficar satisfeito em saber que o Galdames está apalavrado com o Independente e aí chega lá praticamente a custo zero. Jogador de 27 anos, que o Vasco aí botou 1,3 ou 1.300.000 pela contratação, mais 500.000 mensais. Deve ter algum gatilho aí também, se livrasse o Vasco da segunda divisão. Eu não duvido não, tá? E aí, né, rapaz, muita gente reclamando disso daqui, ó. Filho do Edmundo, agora faz parte da diretoria vascaína, ele trabalha ali, bom, com algumas pessoas que cobrem mais aquela parte da logística, dos jogadores e seus familiares, para poder atender. Tá aqui, o Edmundinho, como é conhecido, trabalha na supervisão da rotina dos treinos, jogos, planejamento de logísticas de viagem. O profissional também atua na área de play-care, como ponto de apoio em dia de jogos, no auxílio aos acessos de familiares de atletas e comissão técnica ao estádio. Ou seja, né, mais um aí que é ou parça, ou amigo, ou parente que trabalha nessa gestão. E a grita é que muita gente aí reclamava, né, dos modos operantes do associativo no passado. Parece que muita coisa continua sendo a mesma. Agora, o que está mudando é lá o estádio do América de Natal. Uma luta de anos que agora traz luz para o futuro do América e carrega a energia de cada trabalhador, dirigente e torcedor. De quem respira esse clube e se uniu na construção desse monumento histórico. Estamos falando aqui do estádio do América de Natal. Aí o dantesco. Foi só, né, o risadinho aí, o Marcelo Santana. Sair que as coisas andaram. Observação. Menor ideia. Só provocar o risadinha mesmo. Não. Ele tá falando observação. É menor ideia. Tipo assim, nada a ver, né? Pô, mas é só pra dar aquela alfinetada. Será, cara, que se mandar o Marcelo Santana embora, o potencial construtivo, aí o Vasco consegue vender isso tudo e começar as construções pelo menos em abril? E aí? Vai fazer uma campanha para o bem do estádio de São Januário fora, Marcelo Santana? Quero saber da sua opinião. E eu vou meter no meu pé. Falei que esse vídeo era mais para falar das contratações e da oficialização de Carille como treinador. E é claro que eu vou querer saber muito da sua opinião. Amanhã à tarde eu volto, tomara, sabe, para poder falar de mais contratações, porque o Vasco parece que agora destravou tudo, né? Tá tudo destravado. Será? Ficou esperançoso com o time de 2025? Ou será que o Carille aí, mesmo trazendo aí os melhores, o Carille vai botar o time para jogar por um gol? Falou lá, né, meu irmão? Aqui 2-0, 3-0 num jogo desse. É. Vamos aguardar, né, cara? Eu acho que, bom, agora eu acho que cabe o torcedor apoiar. Já tá aí, não tem jeito, né, irmão? Que ele consiga fazer um bom trabalho, né, tirando a resenha de lá. Todo mundo que me conhece sabe que eu sou resenha, mas
que ele consiga fazer um bom trabalho, que ele consiga desempenhar bem, que ele consiga indicar bons jogadores ao Vasco, o Vasco consiga contratar e a gente fazer um bom ano de 2025. Eu acho que esse é o pedido que eu vou deixar na minha árvore de Natal. Bom, não vou nem falar que Papai Noel me deu uma SAF de presente, porque, olha... Tô metendo no meu pé, beijo no coração, fiquem com Deus, uma boa sexta-feira. Calma, garoto, só tá começando. Mas à tarde nós vamos sextar com força aqui, se Deus quiser, com o anúncio do Coelho, também do Tietê, que falta, né, agora o Vasco oficializar essa história toda. E aí eu queria saber se você gostou também do Lucas Freitas ou não, se é jogador para compor elenco, continua com a base. Tudo aqui para vocês poderem comentar. Beijo no coração e eu fui que fui.